Com este cubo eu irei demonstrar o significado do Evangelho para você. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Como também a Bíblia, ela relata que Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus exigiu dele um relacionamento de amizade, amor, obediência e dependência do seu Senhor. Todavia, em um momento da história, o homem decidiu por conta própria desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, o homem pecou. O homem quis seguir o seu próprio caminho. E houve uma barreira entre Deus e o seu Senhor. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os vossos pecados ou as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto de Deus não poder ouvir mais o homem. Por isso criou-se essa barreira enorme entre Deus, que é puro, santo, amoroso e reto, e o homem, que agora em seu coração habita o pecado, o mal. E em torno do homem está o mundo, trevas e escuridão. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como também a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Temos que entender que o pecado não é uma questão apenas de comportamento ou uma questão de decisões que o homem faz. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 17, versículo 9, que o pecado é algo que habita no homem. E por isso, o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas, enganoso mais do que tudo. E por isso o pecado não só afetou o relacionamento do homem para com o seu Deus, como também o relacionamento do homem para com todos em sua volta. O pecado não é apenas uma questão de atitude, mas também é uma questão de pensamentos, palavras e ações que foram afetadas. Todavia, Deus, ele não deixou o homem dessa maneira, porque nessa angústia e nessa agonia, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e é este o preço que o homem paga por viver distante de Deus e por viver em discórdia com o seu Criador. Mas a Bíblia apresenta um caminho para salvar o homem desta vida de pecado. A Bíblia apresenta Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: Deus enviou o seu Filho para nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. A Bíblia também diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também diz que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, mas também ele foi colocado em um sepulcro, ao qual estava guardado por alguns homens, como também ao terceiro dia ele ressuscitou, como diz em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta é a esperança de Deus para todos aqueles que creem em Jesus, que da mesma maneira que Cristo morreu, foi crucificado, ressurgiu ao terceiro dia, a Bíblia também oferece uma promessa para todos aqueles que nele crê, passarão da morte para a vida, assim como o seu Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João 14, 6. Então note que há um caminho para o homem. Este caminho para chegar até a luz, para chegar até a Deus, só pode ser feito a partir de uma única pessoa, de um único Salvador, e o nome dele é Jesus. A Bíblia também diz que ao homem cabe decidir. O homem deve tomar uma decisão diante da mensagem do Evangelho. Enquanto o homem está sem Deus, ele está caminhando com os seus passos para o inferno. Mas quando ele encontra Jesus, há um resgate, há um salvamento, o qual por meio dele o homem é levado para o céu. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Portanto, cabe ao homem responder com fé e confiança em Jesus. Como também diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, e se com tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. A Bíblia diz, depois que você decide, depois que você fé, deposita sua confiança em Deus e na salvação de Cristo Jesus, ele vem e transforma o seu coração de pedra em um coração de carne, habitado pelo Deus que o salvou. E este mesmo coração te faz desejar orar, ter comunhão com Deus por meio da palavra, ter comunhão em uma igreja com os irmãos e também de ir ao mundo e evangelizar e falar do amor do nosso Deus.